Graças e paz, povo de Deus, passando aqui para deixar mais uma palavrinha para o seu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre altar. Qual é o altar que você tem construído na sua vida? A palavra de Deus diz que Abraão, por todo lugar que ele chegava, quando saiu, Deus o chamou, tirou da sua terra, da sua parentela, e chamou para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. E a palavra de Deus nos fala que toda vez que Abraão chegava em um determinado local, ele levantava um altar, ele construía um altar dedicado ao Senhor. E quando ele chegou em Siquém, foi a primeira coisa que ele fez, foi construir um altar. Ele tinha acabado de deixar tudo, e sua primeira resposta foi de adoração. De Siquém ele seguiu para Betel, e lá de novo um altar. Ali Abraão edificou um altar em adoração ao Senhor, Gênesis 12:8. Perceba o padrão, novo lugar, nova etapa, novo altar. A adoração era o marco de cada movimento de Abraão. Era assim que ele pisava na nova terra, no novo terreno, ele edificava um altar, construía um altar para o Senhor. Depois veio Hebron e mais um altar. Siquém, Betel, Hebron, cada altar era uma declaração que Deus estava ali, que Deus era o centro de tudo aquilo. Que Deus estava naquele negócio. Mas então algo mudou. A Bíblia fala que Isaac nasceu, a bênção tão esperada chegou. E a promessa, que Deus tinha feito a Abraão, ela se cumpriu ali. E a Bíblia não registra mais nenhum altar construído por Abraão depois desse nascimento. O último foi em Hebron. A bênção, ela silenciou o adorador. Ela silenciou aquele homem que vivia adorando. A bênção silenciou ele. E Deus sentiu falta de Abraão. Deus sentiu saudade da adoração de Abraão. Porque o nosso Deus, ele quer ter contato, intimidade comigo e com você. Quando nós passamos muito tempo sem falar com ele, sem pensar nas coisas dele, ele sente falta. E às vezes ele nos tira a bênção para a gente poder voltar para aquele ponto de adoração. Quantas pessoas só procuram o Senhor quando estão apertadas, quando estão na luta, quando estão doentes, quando o dia mau chegou? Quantas pessoas só lembram de adorar ao Senhor, só lembram de buscar ao Senhor quando a situação aperta? E não foi diferente. Deus pediu Isaac. E Abraão subiu ao Monte Moriá para sacrificar Isaac. E lá, no momento mais difícil, mais terrível, onde ele estava realmente disposto a abrir mão, e ele construiu um altar ao Senhor. E novamente a adoração aconteceu. E o Senhor não queria Isaac. O Senhor queria era adoração. Ele queria era novamente contato com Abraão. E aí foi o altar mais custoso, uma coisa mais difícil para Abraão, mas trouxe aquela presença máxima de volta. E não é diferente conosco. O Senhor, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes quando você coloca algo à frente dele, mais importante que ele no seu coração. Abraão estava colocando o seu filho. E Deus chamou ele para voltar àquele tempo de adoração. E o Senhor faz isso conosco. Quando ele, às vezes, nos tira a bênção, às vezes você não entende, mas por que, Senhor? Foi o Senhor que me deu. Eu pedi tanto e o Senhor me deu. Por que agora, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Por que essa doença? Por que esse problema? Por quê? Porque às vezes está faltando adoração. Porque está faltando adoração, está faltando voltar ao primeiro amor. Voltar àquele tempo onde nada mais era mais importante do que estar na presença, do que adorar, do que ter intimidade com Ele. E o Senhor te chama nesta manhã para voltar a esse tempo. O tempo de adorar, de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não espere Ele ter que tirar uma bênção sua para você voltar a adorar.
Adore-o hoje, adore em todo momento. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fique com Jesus.